Olá, febre, dor no corpo, tosse, fala a verdade. Todo mundo conhece bem esses sintomas, não é? Mas o que está acontecendo de verdade dentro do nosso corpo quando a gente se sente assim? Bom, hoje nós vamos desvendar a síndrome gripal. É uma das condições mais comuns que existem, mas que ainda tem uns pontos bem importantes sobre como o nosso organismo luta contra os vírus. Para a gente entender tudo direitinho, a nossa conversa vai seguir 6 passos. A gente começa com o básico, a definição. Depois, mergulha nos vírus que causam tudo isso. Aí, a gente vai tirar aquela dúvida clássica: gripe ou resfriado? Em seguida, um ponto super importante: os sinais de perigo. E para fechar, vamos falar sobre como tratar e, claro, o mais importante de tudo: como se prevenir. Então, vamos começar pelo começo, sem rodeios. O que, afinal de contas, a gente chama de síndrome gripal? O ponto-chave aqui é esse. É um conjunto de sintomas. Não é uma doença única, mas sim um quadro clínico. A definição clássica é essa que está na tela. Tudo começa de repente, com uma febre que sobe rápido, acompanhada de tosse, dor de garganta e, claro, aquelas dores pelo corpo e na cabeça que deixam qualquer um de cama. É essa combinação que caracteriza a síndrome. E olha, o impacto disso é gigantesco. É uma das queixas mais comuns em qualquer hospital ou posto de saúde, principalmente no outono e no inverno, quando esses vírus circulam com tudo. Em alguns momentos, chega a sobrecarregar todo o sistema de saúde. Certo, já entendemos o que é. Mas quem são os culpados por trás disso tudo? E o que eles fazem exatamente quando invadem nosso corpo? Aqui está a lista dos suspeitos. Pensa assim, é como uma gangue de vírus. Tem vários que podem causar um quadro parecido, mas os chefões, os que causam a gripe de verdade, aquela mais forte, são os vírus influenza A e B. Os outros, tipo rinovírus, costumam causar resfriados, que são bem mais leves. E agora, a gente chega na parte mais interessante. A maior parte do mal-estar que a gente sente não vem direto do vírus, mas da reação do nosso próprio corpo. É o nosso sistema de defesa que, para lutar, liberam as substâncias chamadas citocinas. Elas funcionam como um alarme geral, e são elas que causam a febre, as dores, o cansaço. Basicamente, o que a gente sente são os efeitos colaterais de uma guerra interna. Isso tudo nos leva àquela pergunta clássica que todo mundo se faz. Afinal, é gripe ou é só um resfriadinho? Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. O segredo está no começo e na intensidade. A gripe, ela chega com o pé na porta. De uma hora para outra, a pessoa fica derrubada com febre alta, o corpo todo doendo. Já o resfriado, não. Ele chega devagarinho, aos poucos. Começa com o nariz escorrendo, uma dor de garganta leve, mas sem aquele mal-estar que te joga na cama. Agora vamos falar da parte talvez mais crítica de toda essa conversa. Na maioria das vezes, a gripe passa, mas é fundamental saber quando a coisa está ficando séria. Essa pergunta é crucial. Saber a resposta para ela pode fazer toda a diferença. Existem sinais bem claros de que algo não vai bem e que a situação pode estar evoluindo para algo mais grave. E os sinais são estes aqui, presta bem atenção. Falta de ar, aquela respiração ofegante, dor no peito para respirar. Isso não é normal numa gripe comum. Esses são os verdadeiros sinais de alarme. Eles podem indicar que a infecção desceu para os pulmões e virou uma pneumonia. Nesses casos, não dá para esperar. É procurar ajuda médica imediatamente. Ok, entendemos o problema. Mas e a solução? O que fazer? Vamos falar agora sobre o tratamento, sobre quem corre mais risco e sobre as ferramentas específicas que a medicina tem. Para a imensa maioria das pessoas, o tratamento é basicamente de suporte, sabe? Repouso, beber bastante líquido, tomar um remédio para febre, outro para dor. É dar ao corpo as melhores condições para que ele mesmo vença essa batalha. Mas, para a gripe causada pelo vírus influenza, existe uma arma mais específica, o oseltamivir. Ele não mata o vírus, mas age de um jeito bem inteligente. Impede que os novos vírus que se formaram consigam sair das células para infectar o resto do corpo. Isso ajuda a diminuir a duração e a força da doença. Só que, atenção, não é para todo mundo. Existem 2 regras de ouro para usar esse remédio. Primeira, ele é focado nos grupos de risco, ou seja, pessoas que têm mais chance de ter complicações graves. E a segunda, que é importantíssima, o tempo é tudo. Ele precisa ser iniciado logo no comecinho, nas primeiras 48 horas de sintomas, para funcionar bem. E agora, finalmente, a gente chega no ponto principal, porque vamos combinar, o melhor jeito de tratar qualquer doença é simplesmente não pegar. A mensagem aqui é curta,
grossa e direta, e vem de décadas de estudo científico. De tudo que a gente pode fazer, a vacina da gripe, aquela que a gente toma todo ano, é a ferramenta número 1, a mais eficaz, para evitar casos graves, internações e até mortes. E, claro, a vacina não anda sozinha. Ela vem junto com aqueles hábitos que criam uma barreira a mais de proteção. Lavar sempre as mãos, cobrir a boca ao tossir ou espirrar, usar máscara quando necessário, são coisas simples do dia a dia que diminuem muito a chance de pegar não só o vírus da gripe, mas um monte de outros vírus respiratórios também. E assim a gente fecha essa análise. Essa batalha contra os vírus respiratórios é contínua. Ela não para. Mas entender como a síndrome gripal funciona, saber reconhecer os riscos e principalmente saber como se prevenir, isso nos dá mais controle e segurança. No fim das contas, o conhecimento é sempre a nossa melhor defesa, para o que quer que venha pela frente.